A paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe o seu dia. Estamos aqui para mais um devocional para a honra e glória do Senhor e graças a Deus por isso, né? E nós ainda podemos falar da palavra, nós já estamos no fim e vai chegar um momento que isso não vai ser mais possível. Enquanto nós pudermos trabalhar para que a palavra seja propagada, instaurada no corações, almas e espíritos necessitados, nós estaremos aqui, firmes, fortes e corajosos. E mesmo quando não puder também, eu vou propagar, porque vai ser decorada até lá. Podem tentar tirar a Bíblia, podem tentar fazer de tudo, mas apagar aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, jamais. Então estudem a palavra, estudem a Bíblia, até que todas as palavras que Jesus disse estejam decoradas, implantadas na sua mente e no seu coração. Bom, hoje nós vamos falar de 2 Crônicas, versículos 19, 2 Crônicas 19, versículo 3. E primeiro orar, claro, né? Senhor, nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua santa e preciosa presença, Senhor, para te honrar, te agradecer, te glorificar, pedir, Espírito Santo, para que o Senhor coloque tudo aquilo que é da tua vontade nesse devocional, que as minhas palavras possam atingir almas, corações e espíritos sedentos e necessitados do teu amor, da tua fonte de água viva, Pai. Que esse espírito possa ser avivado, restaurado, Pai, que nada tenha o poder de tirar aquilo que o Senhor implantar no coração desta pessoa, Senhor. Pai, eu peço por todas as vidas que estão aqui, que elas sejam blindadas, Pai, pelo teu sangue, Jesus. Blinda, protege e guarda todas elas. Repreenda todo mal, toda seta do inimigo, na minha vida, na vida do meu filho e de todas as pessoas que estão aqui, de todos os meus irmãos, da nossa igreja. Senhor, abençoa, Pai. Abençoa todas essas pessoas e que elas possam sempre dar prioridade a Ti, Senhor, e ouvir a Sua voz, Pai. Que somente a Sua voz seja importante e que elas criem mais relacionamento, que elas dediquem mais tempo, Pai, para saber mais de Ti, Senhor, para conhecer mais, para ter intimidade com o Senhor. Eu agradeço, Pai, pela oportunidade, Pai, pela minha libertação, Senhor, pelo Senhor nos amar tanto, Pai. Eu agradeço, Pai, eu agradeço pela libertação também de todas as pessoas que estão aqui, que as vendas dos olhos possam ser retiradas, Pai. Aquelas que ainda não conhecem do Teu amor, arranque a venda dos olhos delas, Pai, para que elas possam enxergar a verdade, que é a Tua palavra, Jesus. Obrigada, Pai. A paz, amada, bom dia, tudo bem? Deus abençoe, a paz, amada, amiga amada. Hoje a palavra é 2 Crônicas 19, versículo 3. Vamos falar de Josafá. Josafá. O que será que o Senhor viu de bom no rei Josafá? Né? Tem alguns reis aqui que foram... Os reis são escolhidos, né? Pelo Senhor. 2 Crônicas 19, versículo 3. 2 Crônicas 19, versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Glória a Deus. Que linda, né, essa passagem. Uma coisa eu destaco aqui. O que o Senhor vê de bom em nós não é... A nossa fé, ela tem que ter obras, mas o que Ele vê de bom em nós é o nosso coração. É o coração que busca mais dEle. É o coração que busca mais o Senhor. Bom dia, Sueli, a paz do Senhor. O versículo
versículo 19, 2 Crônicas, versículo 19, 2 Crônicas 19, versículo 3, desculpe. 2 Crônicas 19, versículo 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. É isso que o Senhor vê em nós. Bom dia, Sueli, a paz do Senhor. Josafá foi um homem que Deus viu coisas boas nele. Viu primeiro o coração dele, né? Esse texto, ele revela que boas coisas se acham em Josafá. Josafá é o quarto da lista dos 7 melhores reis da Bíblia. Para os estudiosos do assunto, né, os melhores reis de Israel e de Judá foram Davi, Salomão, Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Josias, nome do meu avô. Josafá foi o rei em que Deus viu coisas boas. Por mais que ele não tenha sido perfeito, como nós também não somos, né? A maioria dos reis tiveram falhas, né? Defeitos. Pecaram, né? Mas Deus teve misericórdia. Deus observa e observou neles vários pontos positivos. E ele observou vários pontos positivos na vida de Josafá. A história de Josafá nos traz lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá, eu elenquei aqui várias passagens onde a gente vai poder extrair coisas maravilhosas. Josafá era filho do piedoso rei Asa. E por ele ser filho do rei Asa, ele procurou manter o legado espiritual herdado do seu pai em Judá. Está lá em 2 Crônicas 17, versículos 1 e 2. O nome Josafá significa o Senhor julga. O Senhor, ele julga a cada um segundo as suas obras. Está lá em Jeremias, Jeremias 17, versículo 10. Então, a importância de nós termos uma casa onde a voz de Deus é implantada diariamente, né? Onde há a presença de Deus, onde há o estudo da palavra, o devocional, onde os pais sejam exemplo, onde os pais implantem um reino dentro da sua casa. Isso você constrói o legado. A maioria dos pais hoje se preocupam em deixar heranças, em deixar bens, né, materiais, acabam dedicando muito tempo para a conquista desses bens materiais. A paz do Senhor, Tânia, bom dia. Acabam dedicando muito tempo para a conquista desses bens materiais e deixa de ter tempo de qualidade com seus filhos. O tempo passa, ele não teve desfrute com os filhos se tornam distantes, acabam desenvolvendo, né, problemas psicológicos. Por quê? Porque faltou os ingredientes principais da criação de filhos. Ser amado, ser aceito pelos pais, né? Então, a maioria dos problemas que as pessoas carregam ao longo da vida e muitas carências também é porque ela não foi amada, ela não foi aceita dentro da própria casa. E aí, quando ela encontra Jesus, Jesus deposita tudo isso, né, nela e é curado o coração, a alma, o espírito. Nessas 3 necessidades, necessidade de ser amado, de ser aceito e de ser aprovado. A única coisa que aquela criança quer é atenção. A única coisa que aquela criança quer é que o pai e a mãe estejam ali, não é o presente caro. Nada, é o amor. O amor sempre foi a necessidade vital de todo ser humano. E por isso que quando Jesus vem e entra na nossa vida, é um amor que a gente não conhece esse nível de amor. Nós não vamos poder experimentar o nível de amor que Jesus nos deu, né? Que Deus nos dá. Porque ele foi capaz, né, de sacrificar o próprio filho para nos perdoar. Agora você imagina o amor que Deus tem por nós. A ponto de chegar, eu vejo aquela passagem de Abraão, que ele leva o filho Isaac para sacrifício. Abraão é um exemplo pleno também do que é um legado espiritual herdado na família.
Porque Abraão, ele é considerado o pai da fé porque ele só escutava a voz de Deus. A sua mulher, andando todos os dias com eles, ainda era fraca na fé. Por isso que ela não é considerada mulher de fé, tal como ele. Mas Abraão, ele trouxe esse legado para o Isaac também. A ponto de quando ele for levar o Isaac para sacrifício, o Isaac tinha o entendimento de que Deus exigia um sacrifício perfeito e ele mesmo se entregou a sacrifício e entendeu o que o pai estava passando. Quando eu vi essa passagem na novela, eu não pude me conter de tanta emoção, de tanto choro. Deus trouxe uma revelação para mim tão forte do que é o amor, porque você imagina você ter que sacrificar, ninguém seria capaz de fazer isso com um filho, né? Um filho amado, um filho de 99 anos, 90 anos, né? Esperando esse filho, o filho da promessa. E de repente, Deus pede esse filho em sacrifício, mas ele não sabia que era uma aprovação de Deus, né? Para sua fé. E aí Deus viu o nível de fé de Abraão, a ponto de ele colocar o filho a sacrifício. Ele vem e traz Jesus em sacrifício pelos nossos pecados, para nos perdoar. Olha o amor de Deus pelo ser humano, por nós. Não dá para explicar esse nível de amor. O amor, a gente não consegue ter esse nível de amor, né? Então, o legado espiritual é quando você implanta o reino dentro da sua casa. Esse é o legado que você vai levar para gerações e gerações e que vai salvar gerações. E Josafá, ele foi o filho de um rei também piedoso, que também ouvia, né? E isso foi muito bom. Deus via coisas boas no coração dele. Toda pessoa que implanta o reino dentro da sua casa vai implantar coisas boas, vai implantar caráter, vai implantar moral, vai implantar princípios que serão levados para gerações. Serão curados, serão prósperos, abençoados e abundantes. Se você implantar, se seu filho, em algum momento, ele vai se lembrar, mesmo que ele se desvie do caminho. Mas o Espírito Santo sempre vai trazer ele de volta. Porque a sua parte você fez, você não implante culpa no seu coração. Porque a sua parte você fez. Em 2 Crônicas 17, versículo 3, lemos que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, né? De Asa, no caso, né? E não buscou Balaíns. Em 2 Crônicas também 18, é dito que tinha, pois, Josafá riquezas e glória. Foi um rei também muito cheio de riquezas e glórias. Glória em abundância. E aparentou-se com Acabe. E aí foi o erro dele, de se aliançar com pessoas que não eram, né, aprovadas por Deus. Essa aliança com Acabe foi o primeiro erro de Josafá. E quase lhe custou a vida, se Deus não o tivesse socorrido. É muito importante quando a gente cria alianças ou quer fazer alianças com alguém, seja para casamento, seja para amizade, seja para tudo, para negócios. Escute a voz de Deus. Vai orar, pergunte, peça uma resposta para Deus, porque às vezes nós somos os responsáveis por atrasar a nossa vida e as nossas bênçãos pelas nossas escolhas erradas e pela distração de não ter pedido o conselho do nosso Pai eterno, que é o nosso Deus. Então, qualquer tipo de aliança que não seja da vontade do Senhor vai te trazer problemas, vai te trazer prejuízo. Mesmo que Deus tenha ainda misericórdia, mesmo que Deus ainda esteja ali junto com você, vai atrasar sua bênção. Então, por isso que é muito importante nós andarmos sempre na presença de Deus, estarmos sempre em espírito de oração, pedindo a direção dele, porque ele nunca vai falhar conosco, ele é fiel conosco. As pessoas falham, por mais que sejam pessoas maravilhosas, muito amadas por nós, não devemos sobrepor, idolatrar essas pessoas mais do que a Deus,
nós temos que pedir primeiro a opinião de Deus e esperar a resposta dele. Nós cristãos não podemos fazer alianças com os ímpios. É verdade. É verdade. Então, o mais importante é pedirmos a opinião de Deus, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. E aonde está a nossa bênção? Ele pode remir o tempo, ele pode acelerar processos. Deus sabe o que é melhor para nós e o tempo certo para todas as coisas, quando nós estaremos preparados para receber tal bênção. Às vezes a gente ora por coisas, para receber coisas materiais ou por uma situação que a gente... Mas às vezes nós não estamos preparados para ter isso. Às vezes isso pode ser algo que vai nos levar para fora da presença de Deus. Então ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração. Vemos que, lá em 2 Crônicas também, que ao ser convidado por Acabe para participar da guerra contra a Síria, disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Josafá colocava a palavra de Deus em primeiro lugar. Obediência, presença. Ele não dava um passo sem consultar os profetas. Em primeiro lugar. Esse foi o segredo do seu sucesso. E até hoje, esse é o segredo do sucesso de todas as pessoas prósperas e abundantes. Primeiro, elas cuidam do plano espiritual, elas ouvem a palavra de Deus, elas têm sabedoria do reino. Sem isso, é impossível alcançar um sucesso pleno. Às vezes, você pode até alcançar um sucesso, né, em termos materiais e abundância financeira, mas sem Deus você não vai ter paz, você não vai ter alegria. O que adianta alcançar um sucesso sem ter a maior riqueza, que é a presença de Deus, a paz e a alegria de poder usufruir, desfrutar desse sucesso com todas as bênçãos também espirituais que tem que vir junto com ele, né? Então, Josafá, ele tinha esse segredo de sucesso no seu reino, que era consultar sempre o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Esse foi o segredo do seu sucesso e continua permanecendo até hoje para quem segue essa linha. Enquanto Acabe fugia dos verdadeiros profetas de Deus, aliança errada, de pessoas que não têm a mesma linha espiritual que você. Não adianta. Quem transforma uma pessoa é o Espírito Santo. Você planta semente naquela pessoa que ainda não conhece esse amor, que ainda não conhece sobre o reino. Mas quem amadurece, quem faz germinar essa semente é o Espírito Santo. Mas você não deve se aliançar com pessoas que não têm o mesmo entendimento espiritual que você. Esse foi o erro de Acabe. Acabe, ela fugia dos verdadeiros profetas de Deus. E Josafá não tinha nada a temer e consultava a orientação divina por meio dos profetas de Deus. Está lá em 2 Reis 3, versículos 11 e 12. Em 2 Crônicas 19, nós também lemos que ao voltar em paz para Jerusalém, após participar ao lado de Acabe da guerra contra a Síria, Josafá recebeu uma reprimenda do Senhor por meio do profeta Jeú, filho de Anani. Em Provérbios 3, versículo 12, Salomão também afirmou: o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem der bem. O Senhor, ele é o nosso pai. Ele vai nos repreender porque ele nos ama. Ele quer que a gente esteja no centro da vontade dele, mesmo que ele tenha que permitir você passar por um deserto, para que você volte para a presença dele, para que você reconheça o poder dele da sua vida. Ele vai fazer, ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Hoje eu reconheço que sem Deus eu não sou ninguém, eu sou totalmente dependente do Senhor. E eu não dou um passo sem a opinião de Deus, porque eu sei o preço que se paga quando você não está na presença. Mesmo assim, o Senhor nos ama, Ele nos ajuda, Ele tem misericórdia da nossa vida. Josafá fez navios de Tarsis para ir a Ofir por causa do ouro. Porém, não foram porque os navios se quebraram em Ezion e Geber. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém, Josafá, ele não quis. Esse seria outro erro de Josafá, se ele aceitasse.
fazer uma desastrosa parceria comercial com Acasias, filho de Acabe, sem a consulta de Deus, os livramentos, né, que normalmente a gente tem quando anda na presença de Deus. Ontem mesmo eu tive um. Os livramentos que a gente tem por andar na presença de Deus. Nada nesse mundo vale você ter Deus do seu lado. O profeta Eliseu também reconheceu a vida piedosa de Josafá e respondeu ao impiedoso rei Jorão, dizendo: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Eliseu, ele não jogava confete em ninguém. Isso era uma coisa muito boa. Não idolatrava ninguém, não jogava confete, não era o famoso baba-ovo que falam, né? Não era. Porém, a vida piedosa de Josafá fez o profeta de Deus respeitá-lo. Fez o profeta de Deus honrá-lo diante de outros reis. E isso era algo muito valioso naquela época, porque o que saía da boca de um profeta era como se fosse um decreto do céu, né? Para alguns era. Então, é narrada lá em 2 Crônicas 20 a grande vitória que Deus deu a Josafá contra uma aliança entre Edom, Moabe e Amon. O Senhor ordenou que Josafá e seu povo apenas louvassem ao Senhor. O louvor é uma arma poderosa. Você, sabe, tá na prova, tá no deserto, louve, louve, louve. Essa foi a ordem que o rei Josafá recebeu quando foi para essa aliança, para que eles louvassem. Enquanto eles estivessem louvando, o Senhor pelejava contra os seus inimigos. E é exatamente isso que Deus faz quando nós estamos na presença, quando nós estamos em adoração na igreja, quando a gente vai para a igreja honrar, ou na sua casa também, faça da sua casa uma igreja. Enquanto você está louvando, enquanto você está na presença, enquanto você está orando, os seus inimigos estão sendo derrotados. Deus vai tratando cada um, todas aquelas pessoas que te perturbam, que te perseguem, que fazem mal contra a sua vida. Deus vai tratar cada uma delas. Você não precisa se mover. Todos os problemas você joga nas mãos de Deus e descansa. Apenas louve, louve. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. É assim, o louvor invade o céu. Uma coisa boa também de Josafá, que a gente percebe, é que ele reconheceu o erro dele. Os erros que ele cometeu. Isso, ele sendo um rei muito próspero, muito abundante, muito bem-sucedido, ter a humildade diante de Deus de reconhecer que ele errou. Deus, ele ama um coração constrito, humilde e simples. Se ele não amasse essa simplicidade e essa humildade de coração, Jesus não teria vindo da maneira que veio. Da maneira simples que ele veio. Ele teria usado de toda a tua glória para esse mundo, mas não. Deus ama a simplicidade, Deus ama quando a gente reconhece. A virtude de um ser humano é reconhecer os próprios erros e se derramar diante do Senhor, pedindo perdão a Ele. Nós somos falhos, nós somos humanos, a gente erra. Mas se a gente reconhece esse erro e pede a Deus força para que a gente não caia no mesmo erro novamente, por milhões de vezes Ele vai nos perdoar. O que você não pode é tornar a graça de Deus um passaporte para pecar sempre. Isso não. Porque Deus, Ele conhece o mais íntimo do teu ser. Ele vai saber quando você está pecando porque você quer pecar conscientemente, que é a iniquidade. Isso não, Deus não perdoa. Agora, se você pecou porque você falhou pela sua falha de humano, entende? De fraqueza mesmo espiritual, é uma coisa. Mas você pecar sabendo, Deus vai me perdoar, eu vou pecar porque esse Deus me perdoa mesmo. Você está pecando conscientemente. Você está usando da graça de Deus para cometer o que Ele não se agrada. Então isso é considerado iniquidade. Deus pode ser despertada a ira de Deus nessa situação.
Por quê? Porque você está pecando conscientemente, você está abusando da graça, né? Ele vai te perdoar, mas ele perdoa aquele coração sincero, humilde, constrito, que realmente se arrepende daquele erro, não é? Então, a simplicidade, a humildade, o coração é algo que é muito valioso para Deus. Nós todos os dias devemos pedir a Deus que Ele nos purifique, que Ele transforme o nosso coração, nos purifique todos os dias, para que a gente possa fazer escolhas que agradem o coração dEle. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 30, lemos: E o reino de Josafá ficou quieto, e seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Ou seja, bem-sucedido, abundante, pleno, pecou, errou, Deus, né, derramou graça sobre a vida dele, perdoou e ele teve um reinado de paz. É isso que Deus nos dá. Mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio às escolhas erradas que a gente faz nas nossas vidas, porque todo mundo faz, a gente faz. Mesmo assim, Deus nos dá a oportunidade do recomeço, nos perdoa e fala: agora, vê se faz o certo, vê se anda na minha presença, vê se pede a minha opinião. Ora, antes de se envolver com alguém, porque você já se estrepou uma vez, para que você vai se estrepar de novo? É bem assim, né? Falando português claro. Deus só quer que a gente ande em obediência a Ele, na presença dEle. Como era lá com Adão e Eva. O que aconteceu? Nós tínhamos tudo. Era, né, para nós recebermos essa herança lá do jardim do Éden. Mesmo assim, a herança de Abraão veio para nós também, que nós somos, né? Mas lá no jardim do Éden, eles tinham prosperidade, eles tinham tudo, eles tinham paz, eles tinham Deus ali presente todo dia. Imagina você ter Deus o tempo todo para conversar contigo. Mas eles escolheram desobedecer. Então, a nossa desobediência gera consequências ruins, né? A gente tem que escolher sempre andar na presença, em obediência a Deus. Porque aí, nossos sonhos são acelerados, nossa prosperidade, nós vamos ter prosperidade em tudo que nós fizermos. E a prosperidade não tem relação com quanto de dinheiro você tem na conta. É o não te faltar nada. É você ter paz, ter alegria em qualquer circunstância, até no momento, até lidando com problemas, você ainda vai poder desfrutar da vida e ter alegria. Josafá, ele cometeu erros, como todos os homens, como todos nós cometem. Porém, ele foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. Essa é a grande virtude do ser humano. Quando Deus vê essa virtude dentro de nós, o arrependimento genuíno, Ele faz o céu se mover para nós. E ele foi repreendido por Deus. Ele foi repreendido pelo Senhor por meio dos seus profetas. E isso Deus faz conosco até hoje. Deus repreende os filhos que Ele ama. Eu fui repreendida quando fiz escolhas erradas. Eu passei por um deserto terrível, né? Mas tudo isso foi necessário para que eu pudesse chegar nesse patamar com Deus hoje, né? De relacionamento com Ele. E ter a absoluta certeza que eu tenho que depender somente dEle, de mais ninguém, que eu tenho que andar somente buscando a opinião dele. Antes eu buscava a opinião de pessoas, buscava a aprovação de pessoas. E Deus mostrou para mim que isso está errado. Primeiro Ele. É Ele que eu preciso buscar. É a opinião dEle, é a direção dEle que nós temos que seguir. E não de pessoas, porque as pessoas falham. Porém, o rei Josafá, ele foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros. E é o que nós devemos ser também, humildes o suficiente com Deus quando nós erramos. E pedir a força dele, para que a gente possa superar, para que a gente possa mudar naquela questão que muitas vezes a carne ela é tão forte, né? Os desejos da carne, né? Pedir para que a gente possa andar mais no espírito do que na carne. Porque se a gente está mais no espírito, se a gente busca mais de Deus, se a gente busca mais a presença de Deus, dificilmente a gente vai ceder aos desejos da carne, dificilmente a gente vai cair, dificilmente a gente vai pecar, né?
Então, ao ser repreendido pelo Senhor por meio dos seus profetas, ele reconheceu, né? E por isso que Deus deu um reinado próspero, pacífico e totalmente abençoado para o rei Josafá, porque ele era um homem que Deus via coisas boas, via um coração bom nele, e que os erros que ele cometeu foi por ingenuidade, foi por falta de estar mais ali presente. Mesmo assim, da mesma forma acontece conosco. O inimigo ele é muito sagaz. Ontem nós falamos de vigilância, vigiar e orar, e realmente nós precisamos vigiar e orar. Para quê? Para que a gente não caia, não se distraia com pessoas, nem com as coisas do mundo, que a gente fique sempre atentos e atentas à voz de Deus, né? Que a gente caminhe mais ainda na intimidade, no relacionamento, dedicando mais tempo para Deus, para que a gente possa estar mais sensível à voz dele. Porque a sensibilidade da voz de Deus a gente só vai ter se a gente dedicar mais tempo com ele. Na leitura da palavra, no devocional, como vocês estão aqui, aprendendo mais do amor de Deus, aprendendo mais das escrituras. A palavra é uma arma poderosa contra o inimigo, né? Jesus, quando estava no deserto, ele usou a palavra para rebater o diabo, né? Então, a palavra é uma espada para nós. Então, a gente diariamente tem que dedicar um tempo de qualidade para o Senhor, assim como temos que dedicar um tempo de qualidade para os nossos filhos, para a nossa família, mas em primeiro lugar é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o tempo com Deus. Esse tempo ninguém pode tirar de você. E se pessoas entram na sua vida para te tirar desse foco, se afaste dessas pessoas e escolha ficar mais tempo com Deus do que mais tempo com pessoas que te afastam de Deus. Esse é o grande conselho de hoje, tirando por base essa história, né, do rei Josafá, que é muito lindo assim ver como Deus aprecia um coração humilde, um coração que é inclinado para a voz dele, né? E esse rei, ele era inclinado, ele só tomava decisões através da voz de Deus por intermédio dos profetas, né? E é assim que a gente tem que conduzir a nosa vida hoje. Quer pedir, tá indecisa com alguma situação, apareceu um homem maravilhoso na sua vida, uma mulher maravilhosa, vai para o joelho, vai para a palavra. Senhor, é essa pessoa que o Senhor mandou para mim, para minha vida? Essa pessoa, eu devo me aliançar com essa pessoa? Eu devo fazer negócios com essa pessoa? Tudo peça o conselho de Deus. Porque esse é o conselho que não vai te levar para o erro, não vai te levar para o deserto, não vai te levar para nada de ruim. Exatamente, amada, Deus inclina o coração do rei. É isso que ele quer de nós, que a gente também incline o coração para ele. Porque nós somos os reinantes dessa terra, né? Deus, ele coloca autoridade sobre nós, sobre as nossas vidas, de nós reinarmos também nas nossas vidas, para que a gente tenha uma vida próspera, uma vida cheia de paz e muito abençoada por Deus, não só a nossa vida, como de toda a nossa família. Se a gente andar na presença, em obediência ao Senhor, seguindo a voz dele, essa promessa já é sua. Só cabe a você fazer a escolha de viver essa promessa em menos tempo, né? Que é o tempo de Deus, o tempo certo para a sua vida. Agora, quando a gente escolhe decisões erradas, seguir as decisões do nosso eu, né, do nosso ego, e de pessoas também que muitas vezes nem andam na presença de Deus, é aí que a gente atrasa as nossas bênçãos. Por quê? Porque a gente está dando prioridade a pessoas ao invés de dar prioridade a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, o amor a Deus é o soberano, é o primeiro amor, a primeira dedicação, é a premissa da sua vida, tem que ser Deus. Premissa é a primeira coisa, acordou, fala com Deus. Qualquer coisa que você fizer, primeiro é Deus. Depois, a sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, primeiro é Deus, Deus, Deus. Depois é você, ame ao próximo como a si mesmo. Quanto que você se ama, porque você
ter amor por você, você representa Deus aqui na Terra. O seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança dele, você deve honrar isso. Se você é imagem e semelhança dele e você tem isso implantado na sua mente, a sua identidade está plena. Então, quando você ama, tem esse amor próprio, você está glorificando aquilo que é dele, você é filha dele. Entendeu? Você está honrando o Pai, porque você é a imagem e semelhança dele. Ame ao próximo como a si mesmo. Quando você se sente plena na sua identidade, nesse amor, né? Ciente de que você é a imagem e semelhança dele, você vai poder exercer o amor ágape, aquele amor de Jesus, e olhar para o próximo como você se olha. Porque tudo aquilo que está no nosso coração, a bondade e o amor que nós temos no coração, é o que a gente vai transbordar para as outras pessoas. Se você não está curada das questões, se você carrega muitos lixos emocionais, muitas palavras malditas de pessoas que não são Deus, que não podem falar sobre você, você tem que ter... você tem que proteger seu coração de palavras malditas. Cancelar essas palavras da sua vida, porque quem diz quem você é não são as pessoas. É Deus. É Deus quem diz quem você é. E você é a imagem e semelhança dele. Você é uma filha amada, um filho amado. Você é plena, perfeita. Entendeu? Se você é a imagem e semelhança de Deus, você é perfeita. Ninguém tem o poder de tirar essa perfeição, esse amor que está dentro de você. E se de alguma forma feriu, Jesus vai curar. Jesus vai curar. Então, que vocês possam inclinar seu coração somente para Deus e andar em obediência, dar as premissas da sua vida, do seu trabalho, de tudo que você tem para Deus. Consagrar o seu dia a Deus, consagrar a sua família, a sua casa, os seus filhos a Deus. Fazer da tua casa um reino, uma igreja. É que você possa também estar na igreja honrando, porque lá é a casa do Pai. Foi lá que ele disse, essa é a minha casa. Então não olhe para pastores, não olhe para ninguém. Pastor é um ungido de Deus também. Glória a Deus, eles são ungidos. Mas nós temos que ouvir através dos pastores a voz de Deus. Né? Quando você está na presença, quando você anda em obediência, você vai saber qual é o pastor que é de Deus. E qual é o pastor que não é de Deus, entendeu? A igreja tem muitas falhas também, né? Tem pessoas, porque são humanos, eles são falhos também, e a gente tem que ter esse coração misericordioso, tal como Jesus tem conosco, né? Porque as pessoas podem falhar, mas ali é a casa do Senhor, você está lá para honrar, você está lá para glorificar, para louvar. Enquanto você está na presença, Deus trabalha toda a sua vida. E o que Ele mais quer para nós é que a gente tenha uma vida próspera, com a paz que excede todo entendimento e muito abençoada. Senhor, nós consagramos o nosso dia a Ti, tudo que somos, tudo que temos a Ti, Senhor. Que elas possam entender, Pai, todas as pessoas que ouvirem esse devocional entender, Pai, que nós devemos nos consagrar por inteiro, completamente a Ti, Senhor, ouvir somente a Sua voz, para que nada nem ninguém tenha o poder de ferir o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Que o Senhor possa conduzir, Pai, as nossas decisões, conduzir a nossa vida, nos ajudar a ter sabedoria em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos, na nossa casa. Que o Senhor possa estar sempre, 24 horas conosco, Pai, em pensamento, em atitudes, em tudo, Senhor. Que a gente possa nos avaliar todos os dias e purifique todos os dias o nosso coração, para que nós possamos honrar o Teu nome, Pai, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor e nós modelamos o Teu caráter, Deus. O Teu caráter, Jesus, o Teu comportamento, que as pessoas possam enxergar o Senhor antes de nos enxergar. Que a Sua luz, o Seu perfume exale por onde nós estivermos, por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Que o Senhor entre primeiro. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? E até amanhã. Deus abençoe.
Tchau, tchau!